Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, amados irmãos e irmãs, estamos aqui para darmos início às nossas aulas da Revestida do Discipulado, do Ministério do Companheirismo. Estaremos passando aqui as aulas, São 12 aulas de início para o Discipulado de Novo Convertido. Vamos iniciar hoje com a primeira aula, Vamos falar sobre o novo nascimento, o novo nascimento, a qual consiste lá no texto sagrado que João descreve no capítulo 3, verso do 1 ao 7. Então convido a você, meu amado irmão, irmã, pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco a leitura bíblica, que se encontra lá em João 3, verso 1 até o verso 7. Já vai lá, compartilha, dá o seu like e nos ajuda que através desse vídeo nós possamos alcançar muitas vidas aí, e aí o povo vem aprender, vem crescer e na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então pega a sua Bíblia e abra conosco Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, verso de número 1. E assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principados dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus e disse: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Amém, meus amados irmãos? Então hoje nós vamos falar sobre a dádiva. A dádiva é um presente de Deus, Deus constituiu a nós, seres humanos, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Então a primeira lição nós vamos falar hoje sobre a dádiva do novo nascimento. O novo nascimento, ela é uma necessidade vital de todos os seres humanos. Você pode ser uma pessoa respeitável, você pode ser uma pessoa religiosa, você pode ser uma pessoa ética, mas se não nascer de novo, estará perdido. Infelizmente, você pode ser uma pessoa boa, que pratica boas obras, mas se não nascer de novo, não haverá esperança para a sua alma. O novo nascimento trata-se do começo de uma nova vida. Nesse texto, Jesus conversa com Nicodemos e de uma forma enfática o diz: é necessário nascer de novo. Então nós vamos falar sobre o novo nascimento. E para entrar na lição, primeiro tópico, a lição, o que é o novo nascimento?
No texto que nós lemos, é nítido que Nicodemos não entendeu, pensando que Jesus falava do nascimento natural, no verso número 4. O novo nascimento é uma obra sobrenatural, divina, de Deus, e é instantânea do Espírito Santo em nosso coração. Ele vivifica nosso espírito, que estava morto no pecado. Como Paulo descreve em Efésios 2:1, nós estávamos mortos pelas nossas transgressões, mas Ele nos deu vida. Olha que coisa maravilhosa, nos tornando novas criaturas, sintetizando, que podemos, e nisso nós podemos classificar em 3 pontos. Como significa que nascer de cima é uma transformação interna e uma nova vida. Nascer de cima significa receber a vida da origem celestial. Nenhum ser vivo pode operar isso em si mesmo. Essa nova disposição na alma, que contraria a vida pecaminosa, vem de Deus. Tiago disse isso, está no capítulo 1, verso 17. O segundo tópico aqui é uma transformação interna. Como isso, irmão? A transformação interna, ela acontece por lá de dentro para fora. É de lá de dentro do íntimo para fora. Ocorre de dentro para fora. Um novo coração, uma nova mente, novos desejos e novo nome, né? Também, falando do tópico 3, que da primeira lição, é uma nova vida. O que significa é uma nova vida? É andar em novidade de vida, né? Construir um novo estilo de viver. O passado servirá apenas para aprendizado, pois tudo se fez novo. Aqui o próprio apóstolo Paulo descreve em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele declara uma coisa muito linda, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Olha que coisa maravilhosa, irmão. A obra do Espírito, a obra do Deus divino, a obra celestial que acontece na transformação do homem interior, de dentro do lado de fora. Então Deus faz tudo novo. E aí descreve uma nova história feita pelas mãos de Deus, fazem de acordo com a sua vontade. Falamos aqui do primeiro tópico, né, em algumas lições, primeiro tópico da segunda lição. Vamos entrar aqui, porque é preciso nascer de novo. Isso é uma pergunta, né? Por que é preciso nós nascermos de novo? Então, se nós voltarmos ao versículo que nós lemos, vamos ver a resposta que Jesus dá, né? Veja alguns pontos do porquê nascer de novo. O primeiro, o próprio Jesus disse a quem? A Nicodemos. Então ele declara. Diz, a resposta é: na verdade te digo, e ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então a expressão nascer de novo, nós já declaramos aqui, falamos, é um novo estilo de vida, é um novo viver, é um novo andar, onde a velha criatura ficou para trás
Ele diz: eis que esquecendo das coisas que ficam para trás, eu prossigo para as que estão diante de mim. Eu prossigo e as que estão diante de mim. Quando Paulo declara isso aos Filipenses, ele diz que joga o passado dele e prossegue para o futuro que está diante dele, porque o foco é Jesus, o desejo é Jesus, é um novo estilo de viver. Então essa expressão ver o reino de Deus pode ser traduzida como participar. Como? Se o próprio Cristo Jesus confirma isso nos versos 5, ou seja, ele diz: não entrará no reino eterno de Deus se nós não nascermos de novo. Não podemos pensar que entraremos no céu da nossa maneira ou da nossa forma, escolhendo nossos próprios critérios. É como o próprio Salomão diz, né? Ele diz que se seguirmos o nosso caminho, ele conduzirá à morte, né? Como ele descreve lá em Provérbios 14:12, há caminhos que para o homem parecem bom, parecem direito, mas no final são caminhos de morte, porque a nossa natureza humana inclina-se contra a Deus, né? Deus estabelece um padrão de vida separado para ele em sua palavra, mas nossa natureza carnal é contrária a ela. Paulo declara isso em Romanos 8, do verso 5 ao verso 8, que isso significa que somos pecadores, não precisamos fazer esforço algum para pecar voluntariamente. O que você não quer fazer cedo ou tarde, acaba fazendo, praticando. Paulo relatou isso em Romanos 7:19. Eles nem mesmo conseguimos buscar a Deus sem Ele. Por isso precisamos nascer de novo. Por isso nós precisamos nascer de novo. Olha a importância do nascer de novo. Porque quando nós nascemos de novo, a natureza pecaminosa que existe em nós, ela passa a deixar de existir. Porque o que habita em nós é o Espírito Santo. Paulo, quando escreve a igreja de Gálatas, ele vai dizer no capítulo de número 5 que a carne, ela é ao contrário do Espírito. Ou seja, ela luta, ela é contra o Espírito. Ela vai lutar para que nós, para que o seu Espírito não possa estar cheio, completo. Por quê? Porque se o seu Espírito estiver cheio, quem vai vencer a carne é o Espírito, e não a carne vencer o Espírito. Porque se ela é oposta, a palavra oposta quer dizer que ela é contra, ou seja, ela vai lutar de toda maneira. Mas se você nascer de novo, pode ter certeza que a sua carne será vencida. O desejo pecaminoso será vencido, porque você nasceu uma nova criatura em Cristo Jesus, e as coisas velhas se passaram, e Jesus fez tudo novo. Então é um novo viver, é um novo andar, é um novo progredir, porque seus desejos agora não são carnais, são espirituais. Seu desejo não está aqui mais na terra, seu desejo está lá no céu. Seus olhos não estão mais aqui, e aí seus olhos estão focados em Cristo Jesus, nas promessas de Cristo. Então, olhando para isso, porque preceitos religiosos e fé superficial não é o suficiente. Ou seja, há pessoas que creem em Jesus pelo que Ele faz, buscam pelo que Ele pode dar, mas só as que nascem de novo e crer por Ele é que Ele é o Salvador e o que Ele fez na cruz. Ou seja, Nicodemos era o que? O religioso, conhecia a Torá, conhecia a Bíblia, conhecia o templo, orava, mas não tinha nascido ainda de novo. Por isso não é o suficiente. Uma vida religiosa não é o suficiente.
uma vida que você está todo dia na igreja, no templo, mas não tem uma vida de comunhão verdadeira, não mudou as suas ações, não mudou as suas atitudes, não mudou o seu viver, não mudou o seu andar, não mudou o seu caminhar, não mudou a sua vida, você ainda vive ainda com coisas do passado. E isso é necessário Cristo, é necessário cumprir o que Cristo disse aqui, é necessário nascer de novo, é uma nova regeneração. Significa que você morreu para este mundo e agora vive para Deus. Vive para Deus. Então, no segundo tópico de lição, qual é a condição para nascer de novo? Jesus disse. A condição para nascer de novo, verso 5, diz. Jesus disse: nascer da água e do Espírito. Essa era a condição para recebermos esse milagre do Espírito. Vejamos o que significa dizer isso. Nascer da água. O que significa nascer da água? Jesus olhou o símbolo da água e viu que era bastante comum por conta do batismo, né? Para fazer algumas alusões ao arrependimento, a sua palavra e a crença nele, e a purificação como resultado, né? Vai dizer lá em João 15, versos 3. Sem a purificação da alma, operada pelo Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, Paulo disse lá em Efésios 5:26, ninguém pode entrar no reino de Deus. Ninguém pode entrar. Ou então nós precisamos deixar ser moldado pelo ser celestial, pela ação divina, pela mão moldora de Deus, que Ele é como olheiro, e nós somos como barro nas suas mãos. Ele é o nosso Pai, e nós somos os seus filhos. Então, se nós quisermos herdar a terra prometida, o céu de glória, a qual Deus já preparou de antemão para todos aqueles que serão salvos, não serão arrebatados, serão tomados para si. Jesus disse lá em João 14, quando os discípulos encontraram um momento difícil, eles disseram para ele, Jesus disse para ele: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então há lugar para todos nós, irmão. Cabe a nós vivermos esse propósito, viver esse novo nascimento, tomar posse das promessas que o Senhor tem para nós e viver esse chamado, vivendo como uma nova criatura em Cristo Jesus. Outra hora nós estávamos nas trevas, mas hoje nós estamos na sua maravilhosa luz. Então é necessário nós passarmos por esse processo da purificação, nascer do Espírito. O que é que significa nascer do Espírito? O nascer do Espírito é ser transformado por Deus. O nascer do Espírito é ser modelado por Deus. Ezequiel declara isso lá em Ezequiel 36, verso 25 ao verso 27, né? Que ele transforma o nosso coração de pedra em coração de carne, né? É uma mudança completa do homem interior. É ser convencido do pecado por ele nessa obra tão magnífica e recebê-lo como habitação e ser controlado por ele, não controlar ele. Por isso, a comparação com o vento, verso número 8, ele compara essa transformação com o vento, né? Para uma melhor compreensão, nós vamos ver a regeneração ali em Tito 3,5, quando ele diz assim: não pelas obras de justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia,
nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Ou seja, regeneração do termo grego é paligenesia, que significa paligenesia do termo grego, nas suas conotações, significa o novo nascimento. Significa que você acabou de nascer, né? Define o ato de Deus por meio do qual o princípio da nova vida é implantada no homem. A disposição dominante da alma se faz santa, operada pela ação divina e pelo poder transformador desse Deus. Olha que coisa linda, irmão. É uma transformação radical, a tal ponto que, se olharmos no verso de número 3 desse texto, temos 7 vícios que nos dominavam e que pelo novo nascimento fomos substituídos pela prática dos versos 1, verso 2. O novo nascimento tem a finalidade de fazer com que o homem abandone o pecado, deixando para trás tudo aquilo que atrapalhava a sua vida com Deus. Então, no texto, vemos também a expressão renovação ou santificação. Vejamos a diferença do novo nascimento e santificação. O novo nascimento é um ato único, instantâneo e exclusivo do Espírito Santo. Então, o novo nascimento é a ação divina do Espírito Santo. O novo nascimento não é sobre melhorar quem você é, mas sobre criar um novo você. Mas como criar um novo você, né? John Piper vai dizer isso em um dos seus livros, né? Que o novo nascimento não é sobre melhorar quem você é, mas sobre criar um novo você. Santificação, né? Significado traz um significado que é também um ato do Espírito. Santificação também é um ato do Espírito, mas de forma mútua com o homem, exigindo rendição. Ou seja, o Espírito Santo quer fazer a obra dele, mas para ele fazer, nós temos que se deixar ser moldado por ele, se deixar ser transformado por ele, se deixar ser, aleluia, ali qualificado por ele, se deixar de ser preparado por ele. Exige de nós o que? O que exige de nós? Exige de nós entrega, exige de nós rendição, consciência diária à vontade de Deus e o processo da separação de Deus. Olha a importância de nós termos uma vida separada para Deus, porque a palavra santo, no termo grego, significa agioi, né? Entrar na sua conotação, ou no seu significativo, significa separado para Deus. Outra hora vivia de um jeito, mas agora não, ele vem para Deus. Outra hora fazia isso, ou agora não faz mais não, agora faz tudo para a glória e para o louvor do nome santo do Senhor Jesus. Então é isso aí, meus irmãos, estamos aqui encerrando a aula, né? A aula falando sobre o novo nascimento, a dádiva do novo nascimento. Falamos aí por último da santificação. Isso é a obra do Espírito Santo. Permita que Deus
transforme a sua vida por inteiro, por completo. Deixe Jesus trabalhar no interior de vocês, na alma de vocês. Deixe Ele fluir. Abra o coração de vocês e deixe a obra ser concluída pela mão divina de Deus. Deus tem uma obra linda sobre as vossas vidas, irmão. Quero louvar a Deus pelas vossas vidas. Desejar a vocês uma ótima noite, uma ótima quinta-feira. Que o Senhor os abençoe. E um final de semana que está por vir, repleto de muitas realizações e de conquista. Deus abençoe e fica com Deus. Até logo mais breve. Nós estaremos passando a próxima aula aqui, nos abençoando este povo e abençoando todos os internautas em nome de Jesus de Nazaré. Um abraço!